Olá, bom dia. Os avanços tecnológicos, surgimento de novas profissões, extinções de outras, têm provocado alguns tumultos e preocupações no mundo profissional. E é por isso que hoje nós vamos falar do profissional nexialista. Aqui no estúdio a gente recebe o publicitário e professor universitário Fernando Coelho. E ao meu lado, o radialista Robson Júnior. Seja bem-vindo, Fernando, ao programa Resenha. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e com a audiência da TV Difusora. Satisfação é nossa. Bom, vamos logo, só pudesse explicar para a gente o que é esse termo nexialista. Andei lendo, se eu não me engano, foi cunhado pelo Walter Longo, né? A gente lembra dele do Aprendiz, né? O Walter Longo. E já é um termo muito utilizado hoje, né? Por alguns profissionais aí da área de marketing. Para explicar um pouquinho para quem nos assiste agora. Então, na verdade, o termo nexialista, ele se popularizou com uma das obras do Walter Longo, quando ele foi escrever sobre o marketing na era pós-digital. A gente tanto fala sobre marketing digital, era digital, transformação digital, e o Walter, ele vem com uma provocação sinalizando que a era digital já acabou, né? Na verdade, a gente já está na era pós-digital. Tem muitas empresas e muitos profissionais que não se atualizaram em chegar ainda na digital. E aí, junto com essa transformação toda, tanto cultural quanto social, surgiu o nexialista, que nada mais é do que um profissional que ele é sim especialista em uma área, porém, como ele tem capacidade de conversar com diversas outras áreas e perpassar por diversos outros setores, ele consegue ser nexialista, identificando nexo causal nas relações da sua especialidade com as outras áreas. Ou seja, o profissional nexialista, ele nem é um generalista e nem é um especialista. Ele é um profissional com uma visão geral, que ele tem autoridade em um determinado assunto, porém, ele tem capacidade também de conversar com outros setores, outros assuntos e se envolver em diversos tipos de projeto com causa. Exato. E até se fala que é o pensar fora da caixa, né? Que é aquele profissional diferenciado que tem uma visão mais ampla, como você falou. Hoje, como identificar essas pessoas como, por exemplo, ser um profissional nexialista? Não só na área de marketing, mas em todas as áreas, né, e ambientes também. Sim. Eu digo o seguinte, John. A gente vai continuar precisando de generalistas, a gente vai continuar precisando de especialistas, mas cada vez mais os profissionais, eles precisam, tu falaste de pensar fora da caixa, eu costumo dizer assim, a gente precisa pensar sem caixa nenhuma, né? A gente precisa pensar sem estruturas que nos prendam. E aí esse profissional, que ele pretende ser um profissional com pensamento estratégico, com pensamento criativo, que seja inovador, ele precisa ser um nexialista. E como ser um nexialista? Você deve, na minha opinião, buscar uma área de atuação onde você vai se especializar e você deve também, junto a isso, ir lendo e estudando e se alimentando de diversos outros setores para que você possa buscar essas relações e interrelacionar com aquilo que você está fazendo. E isso independe de área. Então, eu gosto muito de dizer assim, eu sou um nexialista. Eu me formei em comunicação social, me especializei em administração estratégica, fiz um MBA em marketing e fui fazer meu mestrado em ciências da educação com foco em tecnologias da informação e comunicação. Aparentemente, a gente olha e diz, está tudo desconexo, mas é aí que entra o profissional nexialista. Como é que eu busco uma relação entre todos esses saberes e essas ciências e trago para o projeto que hoje eu estou desenvolvendo, seja dentro do mercado ou seja na área acadêmica e científica? Robson? Enquanto o Fernando fala, eu fico aqui pensando. Fernando, deixa provocá-lo. Não me parece óbvio que você, por exemplo, no mercado, você tem que ter sempre, ou deveria ter sempre, essa visão de nexialista. Parece que a gente está dando um nome para algo que já era a visão holística, que se fala tanto, dos médicos hoje que percebem que o paciente não tem apenas uma dor na perna, mas que tem um problema em casa, ele brigou com alguém, isso aumentou a pressão, até as questões relacionadas com glicemia são aumentadas em função disso. Volto-me também a Dale Carnegie, lá em 1937, quando fazia Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que era uma visão, me parece, nexialista, que já fazia com que os seus estudantes, Og Mandino foi um deles, né, o maior vendedor do mundo, best-seller. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos dando nomes a coisas que já eram
uma necessidade há muito tempo, é isso? O momento atual parece que ele nos cria links e nos possibilita dar nomes, me desculpa a expressão, dar nome aos bois de uma coisa que já era uma necessidade bastante antiga do ser humano? Robson, eu estou lendo um livro muito legal que o título dele é O Óbvio Precisa Ser Dito, né? Então o que você falou de fato, é óbvio que sempre existiu essa necessidade, mas ela nem sempre foi observada. E em um outro local, em um outro tempo, às vezes existia um conforto profissional. Tanto sim que quando a gente vai na década de 70, na década de 80, olhar o mercado, as pessoas da geração Baby Boomer, da geração X, elas tinham um desejo, entrar numa empresa como estagiário, né? Depois de 2 anos, 1 ano, era contratado como assistente, analista, e ia fazendo carreira, né? Então eu era estagiário, assistente, analista, coordenador, supervisor, chegava ao cargo de gerente, talvez chegasse ao cargo de diretor e me aposentava. Essa era a regra do mercado há décadas atrás. Hoje, com essa transformação, tanto social quanto cultural, o mercado ele exige novas competências. Então, o que Dale Carnegie falava, né, como influenciar pessoas, hoje isso está muito mais forte, tanto que a gente estuda muito Dale Carnegie em processos de trainees, né? Hoje está muito mais forte, e muito mais valorizado. Na década anterior, isso não era tão cobrado no mercado. Era óbvio que precisava-se, mas não era cobrado no mercado. Porque nessa década, as pessoas e o mercado em si, eles olhavam muito competências técnicas, tanto que se contratava por currículo, né? E a gente fala que hoje, nesse processo de competências nexialistas, a gente contrata pelo currículo, mas a gente demite pelo comportamento. Às vezes a gente olha profissionais extremamente capacitados, mas com dificuldade de relacionamento, os relacionamentos interpessoais, as competências socioemocionais. E aí, o profissional nexialista, ele precisa ter essa visão que era importante ter anteriormente, mas associada também com outros aspectos do mercado hoje, como ser muito mais inovador, como ser muito mais criativo. Uma das competências nexialistas que a gente fala hoje é a competência de acabativa. É uma competência até engraçada, né? O que é uma acabativa? É você ter capacidade de iniciar e concluir um processo e entregar uma solução. Outra competência nexialista que é muito falada hoje, e eu como professor, em sala de aula, eu digo muito isso inclusive para os alunos, é gestão da ansiedade. As pessoas estão mais ansiosas e aí, para um novo tempo, novas competências e novas nomenclaturas, né? Então, é óbvio que muitas das competências que hoje a gente chama de competências nexais, elas sempre existiram e hoje estão mais fortes. Então, o que seria? Então, o que gerou? Eu posso dizer que a sociedade passa por uma upgrade com o passar dos anos, é isso? Porque existia o problema, mas não tínhamos a solução. O que aconteceu na tua visão do dia a dia, de atividades, da sala de aula? O que aconteceu? É como se tivesse, agora eu estou arriscando, é como se nós viéssemos preparados para, de tempos em tempos, dar um salto, não só individuais, mas como sociedade. A gente está numa fase de aprimoramento, é como se fosse algo que estava programado. Claro, estou chutando, para acontecer. A gente vive um upgrade? A gente vive sim um upgrade. Tem uma teórica chamada Vera França, ela é pós-doutora em linguística pela escola da França, da Décolé, e ela fala assim, existem os locais de fala. Com esses locais de fala, toda a estrutura de comunicação, de relacionamento e de cultura são alterados. Hoje a gente vive uma cultura que é uma cultura digital, né? Com essa cultura digital, a gente vê novos comportamentos que a gente chama de cibercultura. E esses comportamentos, eles esbarram no que a gente chama de cibridismo. Então, com esse novo local de fala, a gente vê tudo muito mais acelerado, as pessoas muito mais impacientes, por isso que não acabam, que começam, por isso que a competência acabativa vem para o nexialismo. A gente vê as pessoas muito mais ácidas, tanto nos seus relacionamentos digitais
que as pessoas não entendem que opiniões diferentes podem andar juntos no coletivo, né? E esses novos comportamentos, eles são traduzidos, Robson, para o ambiente de trabalho. E aí, como eles são também traduzidos para o ambiente de trabalho, os especialistas, eles param e falam assim, olha, para essa nova configuração social e cultural, que é trazida para o mercado de trabalho, a gente precisa de novos comportamentos. Que se criou as competências agora, mais um termo novo, né? Soft skill, que são competências comportamentais, são competências mais sensíveis. E aí, uma das grandes competências nexais são também as habilidades soft skill, que estão relacionadas à emoção, a comportamento, a relacionamento e tanto quem já está entrando no mercado quanto quem já é do mercado precisa se adaptar para fazer novas entregas. Fernando, competências nexais, é interessante esse termo, né? Nós conversávamos antes, eu e Robert, você também nos bastidores, sobre a questão do serviço público. Nessa semana saiu uma matéria, inclusive, não é isso, Robson, que mostrava aí que desde 2003, não é isso, Robson? Dados aí mostrados pela Folha de São Paulo, pelo UOL, que um servidor público, não é isso? Não haviam demissões função, digamos, de um atendimento correto, sabe? Dentro desse contexto, aí, nós colocamos, dentro dessas competências nexais, falta isso hoje ao serviço público. É importante, por exemplo, um paradigma de quebrar, portanto, essas relações, por exemplo, de estabilidade. Hoje o servidor público entra através de um concurso público, não é? Ele acha que vai ficar naquele cargo para sempre. Claro, se ele não passar em outro, independente do que aconteça. E o governo, o ministro Guedes já está aí, né, planejando uma reformulação no serviço público. Por exemplo, uma etapa de estabilidade, 10 anos, se ele se prestar bom serviço, não tiver reclamação, por exemplo, uma fase, por exemplo, de intertício. Essas competências nexais devem também, hoje, por exemplo, serem adotadas no serviço público? Eu vou falar pelo viés de gestão de negócio, tá? Não vou falar pelo aspecto jurídico, que não é minha área de atuação. Pelo viés de gestão de negócio, se a gente for parar para ver, seja um poder público federal, estadual ou municipal, são grandes empresas. Isso. Se a gente parar para ver, né, ministérios nada mais são do que grandes diretorias. Exato. E o presidente nada mais é do que um CEO. E aí, quando a gente olha, e se a gente entende esses poderes como negócios e como empresas que precisam entregar resultados para os clientes, que é a sociedade, a gente passa a refletir e pensar, poxa, se no mercado privado precisa haver essas entregas e precisam haver essas competências, por que não no setor público? Essa é a visão do ministro Guedes. Já colocou isso? Né? Por que não no setor público? E quando a gente fala hoje, John, de competências, o que é competência na etimologia da palavra? É você saber fazer algo. E aí existem 3 tipos de competência. Existem as competências técnicas, né? As competências comportamentais e as competências organizacionais. As competências organizacionais o que essa empresa quer? Aí, no caso, o que esse governo quer? Né? As competências técnicas eu tenho habilidade, conhecimento de fato para aquela entrega da função que eu estou exercendo. E a competência comportamental é tudo isso que a gente vinha falando até agora. No setor privado, essas competências elas são avaliadas. Agora, antes do programa, o Robson até falava sobre meritocracia, né? Elas são avaliadas como mérito. Então, se eu entrego e dei resultado, eu tenho mérito. Para eu crescer, eu preciso entregar mais resultados, alcançar minha meta, alcançar o meu objetivo. E aí, eu sou promovido por meritocracia. Por que isso também não se aplica ao setor público? Quando a gente olha o setor público hoje, e mais uma vez eu vou reforçar aqui que eu estou olhando pela esfera de gestão de negócios, né? Quando a gente olha o setor público hoje, você ganha, na maioria das vezes, suas progressões por tempo de serviço. No setor privado, uma pessoa com 6 meses de casa se entrega muito bem, ela pode ser promovida, né? Então não é por tempo de serviço, é por performance. E aí, enquanto professor de negócio, acredito que é sim importante a gente promover também no setor público por meritocracia. E aí as competências nexalistas são extremamente relevantes. A colocação, por exemplo, de alguns membros do governo, Robson, é que você passa no concurso público e chega no auge da carreira muito rápido. Ou seja,
Em 5, 10 anos você já alcançou, digamos assim, o topo da carreira. E qual é a motivação que você tem se você chegou lá em cima? Então isso que muitas das vezes também deve ser analisado, né, hoje por essa reformulação do poder público e serviço público. Não é isso? E aí, se a gente aplica alguns aspectos da gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão por competência, que é muito forte nas grandes empresas, inclusive a Great Place to Work, ela utiliza isso como parâmetro para avaliar se uma empresa é ou não uma boa empresa para se trabalhar na América Latina, no mundo, no Brasil. Imagina se a gente leva essa perspectiva para o setor público, o quanto não só o setor público ganha, mas como os servidores também ganham, porque eles vão se desenvolver e obviamente, eles ganham novas competências, como o que mais importa, a sociedade ganha, né? Parece um paradoxo, a princípio, Fernando, que numa era altamente digital, é o humano que está se buscando. Sim. Parece um paradoxo isso. Quer dizer que eu ouvia um especialista dizer que o ISO é o ISO do futuro, é o ISO de quem cuida. Então, cuidar, no caso, então qual é a visão do cuidar? E eu estou considerando a sua visão de mercado. Sim. O que é cuidar? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é cliente de uma operadora de celular, por exemplo. O que é cuidar? Então, nessa visão, considerando o lado humano da coisa, quais são os prejuízos de um não cuidar, por exemplo, de alguém que eu compro, não sei quando, aquela história dos gigas que você compra que você não usa nem metade do giga, já aparece e tal. Como é que fica essa relação? Explica isso pra gente. Pronto. Antes de falar do cuidar, Robson, tu falava do humano e do digital. No meu último livro, A Sua Marca no Digital, eu falo, na primeira página eu já falo o seguinte, quanto mais digital for uma marca, mais humana ela precisa ser. E aí, quando a gente fala desse processo de transformação digital, eu gosto muito de afirmar que se você não quiser ser substituído por um robô, não se comporte como um. A gente vê diversos negócios de diferentes segmentos fazendo aquele atendimento robotizado, né? Fazendo aquele atendimento automático. E aí a pessoa não sorri, e aí a pessoa não trata o cliente bem, a pessoa não, o atendente, o vendedor não oferece todas as condições e receptividade para um cliente. Lembrando que é o cliente que paga o salário dele no final das contas, né? Mas, quando a gente fala de experiência com o cliente, inclusive eu escrevi recentemente um artigo no Jornal Imparcial que eu falava assim, para a gente começar a falar de experiência do cliente, que é cuidar, a gente precisa falar de experiência do empregado, a gente precisa falar de experiência do colaborador. Eu não posso, enquanto gestor, enquanto dirigente ou enquanto dono de negócio, exigir que o meu atendente atenda bem se ele não está sendo atendido bem dentro do negócio. Se ele não está sendo valorizado, se ele não está sendo bem pago, se ele não está sendo bem remunerado, né? Não espere que um jogador que é estrela faça gol e ganhe o campeonato pagando R$ 1.200 para ele, que não vai dar certo, né? Ele precisa ser bem remunerado. E isso se aplica também ao mercado de trabalho. Eu preciso entender a qualidade de vida dele. Eu preciso entender como está a família dele também. Isso não sou eu que estou falando não, tá, Robson? Isso é a Great Place to Work, que é o maior instituto quando a gente fala de clima organizacional e que mede a felicidade. Só para te ter uma noção, Robson, hoje no Brasil, 85% dos trabalhadores, essa pesquisa saiu agora em 2019, ano passado, 85% dos colaboradores estão trabalhando infelizes. Quantos? 85%. A gente perguntar assim, de cada 10 pessoas, quantas estão indo para o seu trabalho feliz? 8,5%, né? Quase 9%. Não espere que essas pessoas atendam os teus clientes bem, porque você, empregador, você, dirigente, não está tratando o seu colaborador bem. E aí, para a gente começar a falar sobre a experiência do cliente, a gente precisa falar sobre a experiência do colaborador. O que aquela empresa está entregando para o seu colaborador? Então, tem essa relação muito forte. O cuidar começa de cuidar do Cuidar próprio, começa dentro de daqui. casa, né? Se eu não cuido do meu colaborador, da saúde física, da saúde mental. Nunca no Brasil se falou tanto em síndromes, em pânico, em depressão oriunda do trabalho. E isso é gravíssimo. Eu apresentava um programa de rádio do Sindicato de Professores. É impressionante, entrevistei vários psicólogos. A quantidade de doenças que surgiram e que não eram, por exemplo,
não apareciam há 10, 15 anos atrás. Por exemplo, o professor sai de casa, ele não sabe se vai ser agredido pelo aluno, ele não sabe se vai ter uma invasão na escola. Quer dizer, foram acrescentadas doenças aí, quer dizer, é uma coisa de cuidar. Eu ouvia, eu acho que você conhece o professor Roberto Crema. Roberto Crema, numa palestra aqui na Fama, ele dizia, inclusive a palestra se chamava A Arte de Cuidar, uma Nova Ecologia do Ser. E ele dizia que nós vivemos uma crise de cuidar. Sim. A gente não cuidou do nosso quintal, dos rios, a gente não cuidou do oceano, a gente não cuidou do planeta. Então, nós vivemos essa crise e isso acaba gerando uma série de impactos em todo mundo, é assim? A gente vive sim essa crise, porém eu vejo já com bons olhos a mudança desse cenário, tá? Então hoje, você pega aqui o Maranhão mesmo, a melhor empresa do setor elétrico, por exemplo, para se trabalhar, segundo a revista Você S.A., está no Maranhão. E a gente, aqui no estado, já tem várias empresas no hall das melhores para se trabalhar no Brasil. Então, isso começa a mudar o cenário. Então, se você tem gestores, líderes, professores, influenciadores de opinião falando sobre o tema, você começa a provocar o mercado positivamente. E nessa provocação positiva do mercado, os outros setores, os outros negócios começam a dizer assim, ei, eu preciso cuidar da minha empresa. Tem um autor que eu gosto muito, Márcio Fernandes, né? Ele é autor do livro Felicidade dá Lucro. A gente falou agora há pouco de empresas que as pessoas estão infelizes, e o Márcio, ele fala sobre felicidade que dá lucro. E aí o Márcio, quando ele era presidente de uma empresa em São Paulo, ele falava assim, aqui a gente não trabalha para reter talentos, aqui a gente encanta os talentos e os talentos escolhem ficar, né? Olha que bonito isso. Mas que não seja só bonito, né? Que não seja só uma filosofia de gestão, que seja prática. Aí eu viro agora e pergunto para os empresários que estão assistindo, vocês estão deixando os funcionários de vocês felizes? Se eles receberem uma proposta de emprego amanhã, eles vão ficar na sua empresa ou eles vão correndo atrás de salário? E isso faz total diferença. Clima organizacional, Robson, ainda assim é muito importante. E quando a gente fala da geração Z, que é aquela geração nascida depois de 1995 e que já está entrando no mercado, né? Eu tenho hoje uma estagiária de 22 anos, a geração Z. Eu, que tenho 31, preciso saber como gerir essa pessoa, né? Eu preciso falar a mesma língua que ela, eu preciso entender o mindset dela. E o menino de 18 anos que está entrando no mercado de trabalho, que ele não está atrás de dinheiro, ele está atrás de propósito. Aí muda o jogo, muda a regra do jogo. Só para te ter uma noção, nos próximos 10 anos, 40% da força de trabalho vai ser geração Z. Nos próximos 10 anos, 40% da força de trabalho vai ser geração Z. Então é uma geração que não está atrás de dinheiro, ela está atrás de propósito. Dinheiro vai ser consequência. Óbvio que dinheiro vai ser consequência, mas ela está atrás de propósito. Então, se ela estiver numa empresa em que não trata bem os funcionários, que não foca na inclusão, que não foca na diversidade, que não foca no respeito, ela vai te dar tchau. E vai para a concorrente que está entregando isso para ela. Ok, Fernanda, te agradece muito, sua contribuição muito rica, por sinal. E o Resenha faz um rápido intervalo e volta já já com os destaques da semana, eu e Robson, no próximo bloco. É só um instante. De volta com o programa Resenha, e agora a gente fala sobre os destaques da semana. Robson, e você poderia colocar para a gente, né, abordar o que foi pauta, o que foi mais relevante no Repórter Difusora, na Rádio Difusora nesta semana? Bem, final do ano, o ano 19... Aliás, disseram que 2018 ia passar rápido, 2019 ia ser melhor. O final do ano chegou com os números aí já positivados, isso. Algumas coisas, algumas questões e polêmicas, que aliás foram uma marca do ano 2019. E uma das palavras agora desse início de ano, a meu ver, a gente começa inclusive esse resenha com o Nexialista, que é uma forma de colocar, inclusive para o telespectador e para o cidadão maranhense, que o jeito agora é reinventar-se. Agora você não pode mais ser igual. Por isso a conversa com o Fernando Coelho, que gentilmente atendeu o nosso convite. Então, eu acho que a palavra da hora é, primeiro, se preparar para tentar impedir as 7 milhões de fake news do ano passado. 7 milhões ou mais. Quer dizer, a cada hora tem pelo menos 1.030 fake news jogadas na rede. Temos que nos preparar para isso.
E a palavra da hora significa reinventar-se, não só agora, mas para o ano inteiro. Exatamente, já tem até uma nova forma de fake news, né, que é a deepfake. Como é que né? é? Deepfake, uma coisa assim. Essa é profunda, aquela história da internet mais profunda. Isso, é aquele fake news que você muda a voz das pessoas nos vídeos, né? Aquela que utilizaram com o Dória também, aqueles vídeos montados, não é? Já é mais perigosa ainda. Mais perigosa ainda, que deve ser utilizada aí neste ano nas eleições, porque tem as eleições que se avizinham. E, claro, falando em eleição, sempre tem pauta de eleição, né? Aqui no Resenha, essa semana aí foi o que repercutiu na pauta política, foi esse possível encontro ou aliança entre o governador Flávio e o apresentador da Globo, né, o Luciano Huck. É uma coisa de laboratório, né? De bem laboratório de marketing. Um pouco, digamos assim, esdrúxulo, né, Robson? Uma aliança entre os dois, a meu ver, não é impossível, mas improvável, o Luciano Huck, candidato a presidente, e o Flávio Dino, candidato a vice. São modos de ver, de pensar política, ideologia, né, totalmente diferentes. Acho que isso aí não... Pode conversar, todo mundo conversa com todo mundo. Política, Robson, todo político conversa com todo mundo. Muitas vezes a gente pensa, a gente lembra que até pouco tempo o Flávio conversou com o Sarney. Pois é. Conversou com o FHC, ou seja, todo político conversa... Diz que o FHC está envolvido nessa história aí. Tem até o FHC, Robson, ele trabalha uma candidatura. E esse nome seria o do Luciano Huck, né? O FHC, nos bastidores, articula aí para que o Luciano Huck seja candidato a presidente. E aí traria o Flávio, com quem ele tem uma boa relação, para montar uma chapa aí que não seja tão à direita e não tão à esquerda, né? Uma mescla aí no sentido de atrair os dois tipos de eleitorado. Mas isso são apenas especulações. Nós temos eleições municipais neste ano, Robson, né? Temos uma já, no dia 12 de janeiro, eleição em Bela Vista, aqui no Maranhão, em que será eleito prefeito e o vice-prefeito, mas, além disso, o que vai mesmo protagonizar, né, as eleições deste ano, com certeza, é as redes sociais. Um vídeo neste final de semana sobre o governador Flávio Dino esteve inaugurando, né, um mercado Macaúba. Aí a discussão foi se um comia mocotó, se outro não comia mocotó, não sei se tu acompanhaste. Acompanhei a história do mocotó. Não, que inclusive experimentou, foi lá, não sabia mexer com a colher e acabou. A gente está dando muito, a gente está estudando, e me permito a colocação, a gente fica analisando o sexo dos anjos. Eu acho que há coisas muito mais importantes. Esse é o tal perigo dessa mídia, desse momento tão midiático que a gente vive. Às vezes a gente põe na pauta aquilo que não é mais importante para a pauta. Com certeza, se a discussão de eleições são for mocotó, onde a gente vai parar, né, Robson? Parecendo com a história do cara que assava melhor o hambúrguer e tal. Lá era o hambúrguer, agora é o mocotó. Exatamente. Te agradece, Robson, aí, a sua presença mais uma vez conosco. E o Resenha fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado, nesse mesmo horário aqui também, na TV Difusora. Tchau.